E aí, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Mais um vídeo, tamo junto. De acordo com cientistas, o poder dos computadores vão crescer milhões de vezes mais rápido nos próximos 100 anos. É até mesmo difícil de imaginar em que tipo de mundo nossos filhos e netos viverão. Já existem mundos virtuais, como por exemplo o GTA V, onde sua realidade é chocante e os detalhes assustam. Imaginem como será nos próximos 50 ou 100 anos. Na realidade, será bem possível que poderemos criar universos virtuais onde os personagens pensam por si próprio, assim como nós. E claro, eles não vão saber que vivem em uma simulação. Isso é assustador só de pensar. Se deseja receber mais conteúdos como este, fique ligado e se inscreva no canal ativando as notificações. Vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. É muito importante que você deixe aí seu like. Assim, o algoritmo do YouTube vai entender que você deseja ver mais vídeos do canal. Sendo assim, recomendará a você. Nós somos os personagens deste mundo que vivemos. Um filósofo que já citei aqui no canal, chamado por Nick Bostrom, foi o primeiro a introduzir esta hipótese ao público, se referindo à virtualidade do nosso mundo. Sua teoria é que existem muitas civilizações tecnologicamente mais desenvolvidas do que a nossa no universo. Então, seria bem provável que elas possam criar simulações semelhantes àquelas que vemos nossos filhos jogar, com apenas milhões de vezes maior e mais realista. Isso significa que você e eu poderíamos estar no papel de personagens e não jogadores. As pessoas realmente estão levando isso muito a sério. Elon Musk, por exemplo, disse em 2016 que existe apenas uma chance em 1 bilhão de que a nossa realidade não seja uma simulação. Quando ouvimos tal coisa de alguém como Elon Musk, sérias dúvidas em relação à natureza da nossa realidade começam a surgir. Isso então nos obriga a pelo menos começar uma série de busca por respostas. E é exatamente isso que faremos agora. Grand Theft Auto V, ou conhecido como GTA V, é um bom exemplo de como tudo isso poderia ser um jogo. Na sua cidade virtual, chamada de Los Santos, podemos observar coisas muito familiares. Você está cercado de carros, indo e vindo a todo momento, multidões de pessoas caminhando nas calçadas, em geral, tudo muito semelhante à vida real cotidiana. No jogo, essa imagem geral te acompanha em todos os lugares o tempo todo, independente da sua localização em Los Santos. Isso poderia facilmente estar acontecendo na vida real, quando observamos tudo em nossa volta. Mas na verdade, isso não é simplesmente verdade. Não devemos esquecer que tudo que vemos no jogo é construído e programado como apenas uma ilusão. Todos os jogos modernos funcionam com este princípio. Quando está ausente de uma certa localização, de uma cidade virtual, não existe absolutamente nada neste local. Assim que os desenvolvedores otimizam o jogo, a fim de reduzir a carga no hardware do computador. Graças a isso que você pode desfrutar de tais gráficos incrivelmente realistas. Aliás, estas são as obras-primas da indústria dos jogos modernos. Se um jogador, ou melhor, um personagem se vira e olha para o lado nos gráficos, a imagem em sua frente é detalhada. Texturas de objetos que estão em sua volta ou atrás, fora do seu campo de visão, literalmente desaparecem por completo. Como disse, isso permite que o computador realize sua carga na plataforma do jogo, mantendo belos gráficos. Se você olhar do alto para uma localização no GTA V, vai parecer que toda a cidade cabe na palma da sua mão e vai ver os carros correndo para baixo e para cima em todas as inúmeras ruas. Isso significa que o poder de um computador ou console é suficiente para tal imagem complexa e detalhada. Bom, não vamos aqui tirar conclusões precipitadas. O fato é que a física do jogo também fica simplificada para objetos que estão longe. Se dispararmos um foguete em tais distância, mal podemos ver ele explodir. Se chegarmos perto, então a explosão vai parecer bem mais detalhada e realista. Isso requer bem mais energia do computador. O próximo exemplo é o jogo Civilization V. Se você mover rapidamente a câmera de um lado a outro no mapa, verá o local carregando. Antes de olhar, o motor do jogo não é tão perfeito, mas podemos ver como a visão responde a nossas ações, percebendo que estamos olhando. O observador influencia o mundo do jogo só pelo fato de estar observando. É assim que qualquer videogame do futuro vai funcionar, mesmo que computadores superpoderosos possam calcular simultaneamente.
Mesmo ao longo de muitos anos, pequenos detalhes como natureza e micro-organismos só serão carregados com a observação do jogador. Tudo isso é para o bem da otimização. Bom, então depois deste prefácio de jogos, vamos passar agora para o primeiro grupo da teoria de que estamos vivendo em uma Matrix. Como já conhecemos e lembramos, um dos experimentos mais famosos da história da física, a experiência de Thomas Young. O experimento da fenda dupla foi um verdadeiro golpe na física e levou muitos cientistas para o estudo quântico. Se jogarmos bolas sólidas em um escudo com uma fenda cortada, elas aparecerão em um ponto só atrás desse escudo. Se tiver duas fendas, então terá duas linhas. Mas como as ondas se comportarão se passarem pelo escudo? Com o impacto, as ondas estarão na linha reta, como acontece com as bolas. Mas se adicionar a segunda fenda no escudo, tudo muda. Um número de determinadas interferências aparecerão na projeção e também a luz. Isso é exatamente o que acontece. É isso que este jovem provou na sua teoria ondulatória da luz. Mais tarde, elétrons e prótons se comportaram exatamente da mesma forma. Então foi concluído que eles também agiam como onda e não como ponto. Havia uma suposição que talvez a luz ou outras partículas que de alguma forma em voos distantes esbarravam uma nas outras. Então, para testar, eles decidiram atirar elétrons um por um. O que vocês acham que aconteceu? A coisa mais estranha que possamos imaginar. O padrão de interferência que apareceu na tela. Um simples elétron, de alguma forma, foi dividido em duas ondas e quando passaram pelas fendas, houve a interferência, coisa impossível. Os físicos tentaram descobrir por qual lacuna o elétron passou realmente. Eles instalaram instrumentos de medição para verificar isso. Outra aparente impossibilidade surgiu. O elétron parou de se comportar como ondas e começou a agir como partículas. E deixou um traço na tela de duas distintas tiras. Sem interferências, tiveram então que admitir algo completamente alucinante, que o fato da nossa observação ou medição destruiu a função de ondas dos fótons, fazendo com que eles se tornassem pontos corpusculares. O elétron, sob a influência da observação, se comportou como uma partícula voando através de uma fenda e não de duas. Interpretação. Bom, certamente parece com o trabalho de um motor de um jogo, é o que faz isso. Vocês acham que nosso mundo está sendo um jogo de computador? E detalhe, o poder do computador não é suficiente para calcular o movimento de cada partícula. Por isso, um modelo simplificado que aplica cálculos precisos apenas se o personagem olhar para a partícula e desse modo não quebrar a ilusão da realidade? Mas se essa teoria estiver correta, assim existe a hipótese que sim, nosso mundo é uma matriz simulada. Que doideira! Por exemplo, um programa de fótons poderia propagar na rede como uma onda e reiniciar quando estiver sobrecarregado, transformando-se em uma partícula. Desta maneira, pode-se explicar todas as ondas quânticas e o colapso da função da onda. Uma segunda teoria, e a mais famosa, é que existem universos paralelos e que, ao mesmo tempo, as leis da natureza se aplicam a cada objeto quântico, onde o mundo se divide em várias versões, e cada uma dessas versões possui sua própria medida e resultado, de acordo com seu universo. Aos olhos de leigos, esta é uma explicação bem estranha, mas é um mundo livre, onde pensar é de graça e cada um pode ter sua própria interpretação. Em 2006, os cientistas conduziram uma versão mais sofisticada do experimento de duas fendas, desta vez com um elemento diferente. A nova versão é parecida, onde as partículas são novamente disparadas através de uma barreira com duas fendas. O que mudou foi a observação, que foi feita ao mesmo tempo. Eles realmente se comportaram diferentemente. Cientistas ainda colocam uma terceira prova de que vivemos em uma Matrix. Afinal, por que nada pode atingir a maior velocidade do universo, a velocidade da luz? Einstein exclamou que nada poderia se mover mais rápido do que os fótons no vácuo, a velocidade da luz. É um limite constante, quanto mais rápido um objeto se move, menos tempo passa para este objeto. Já falamos aqui no canal, se alcançarmos os 300 mil km por segundo, o tempo para completamente. Nesta velocidade poderemos chegar em galáxias com bilhões de anos-luz de distância em apenas um piscar de olhos.
Claro, para os observadores o tempo não para, mas para os fótons sim. Pois então, por que o tempo e o espaço se relacionam? A resposta sugere um mundo virtual. A hipótese Matrix pressupõe que a velocidade da luz é um produto da informação e processamento, onde o mundo está sendo atualizado em uma determinada taxa. Bom, é 1 trilhão de vezes mais rápido do que dos nossos supercomputadores atuais, mas o princípio é que o tempo diminui conforme a velocidade aumenta, porque o tempo da realidade virtual depende do tempo virtual. Quando um computador diminui seu tempo de reprodução, é porque alcançou seu máximo processamento. O mesmo acontece no mundo, com objetos maciços viajando no universo. Agora, minha galera do bem, a prova mais séria de que vivemos em uma simulação, segundo os cientistas. É o entrelaçamento quântico. Bom, o que é isso exatamente? Um fóton voando pelo espaço pode ser considerado rotativo, que tem o chamado spin, mas e se eles realmente não giram? Mas esta não é uma opção para os físicos. Na natureza não conseguimos observar a olho nu as partículas. Mas quando eles utilizaram aparelhos para observar os fótons, eles pararam de girar. Conseguiram calcular sua rotação daí então. Um experimento foi proposto por Einstein para testar a interpretação de Copenhague pela força. Alguns resultados muito interessantes foram obtidos a partir deste. A essência disso é assim: se um átomo, por exemplo, emite 2 fótons em direções diferentes, então, por causa da lei da conservação do impulso, seu estado será interligado. Se um deles gira de baixo para cima, em seguida o outro vai girar de cima para baixo. Eles sempre estarão em diferentes direções, mas sempre interligados. Isso é chamado entrelaçamento quântico. Mas lembrem, os fótons não sabem para onde girar até o momento que são observados. Isso é incrível, viola muitas leis da física como conhecemos, porque nada pode ser mais rápido do que os fótons no vácuo. Talvez Einstein estava certo quando disse que a comunicação instantânea no mundo físico seria impossível. Mas e se nós substituirmos o mundo físico por um virtual? Afinal, a comunicação entre os 2 fótons é instantânea. Pode ser onde se emaranham seus programas e são combinados para juntos serem observados os 2 pontos de pixels. Segundo os maiores especialistas do mundo, se assumirmos que nosso mundo é virtual, tudo rapidamente se torna bastante claro. Para descrever o mundo das elementares partículas e suas interações, os cientistas usam a mecânica quântica, e para o macromundo de Einstein é usado a teoria da relatividade. Mas se estes 2 mundos coexistem na natureza, então uma teoria também deve existir, que permitiria ambos. E isso é exatamente o que a hipótese da simulação explica perfeitamente. O mistério do Big Bang, a curvatura do espaço, o buraco de minhoca, a energia escura, tudo isso pode ser explicado com base nas suposições do que nos dizem. Essa teoria da simulação, mesmo se confirmada, não mudaria nada. Mas se existir uma oficial confirmação, poderia estimular fortemente novas pesquisas. E talvez os cientistas seriam capazes de encontrar novas evidências em nosso mundo, e eles poderiam ser usados para criar novas tecnologias. Por exemplo, se os efeitos quânticos são causados pela virtualidade do universo, a criação de computadores quânticos ou criptografia quântica pode ser usada na conservação do nosso mundo virtual. Ou indiretamente Matrix. Não sei não, esse assunto é muito louco. Eu poderia ficar aqui falando sobre isso com vocês por muito e muito tempo. Afinal, se tudo isso for real, nosso Deus é nosso programador. Como sempre, a melhor opinião é a sua. Até a próxima, minha galera do bem. Um forte abraço. Tchau, tchau.